Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário, né, que estão nos assistindo. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Emancipe a Mente, transmitido aqui pelos canais Emancipação Socialista e a Rádio Web Censura Livre, lá do Rio de Janeiro, o qual a gente já agradece aos camaradas aí pelo espaço e pela parceria. Meu nome é Dalmo, sou militante de Emancipação Socialista e tenho a tarefa, a responsabilidade de tocar esse programa aqui junto com o camarada Félix, que não está hoje, por conta do trabalho, mas nós vamos levando aí. Bem, já de imediato aí, fazemos um chamado a todos e a todas, né, para fortalecer o canal, aliás, fortalecer todos os canais aí da imprensa alternativa, da imprensa operária, da imprensa anticapitalista. Não é um espaço decisivo, mas também é um espaço de disputa pelas ideias e de um espaço de colocar as ideias anticapitalistas. O programa de hoje, mais uma vez, é sobre educação pública. E aqui nós vamos contextualizar rapidamente aqui o nosso tema, que é a utilização das plataformas digitais na escola pública. A educação pública vem já há algum tempo passando por várias mudanças, que, no nosso entender, são todas voltadas para a construção e consolidação de uma concepção educacional para manter esse sistema. E quando olhamos sobre a perspectiva do aprendizado, do aluno, né, do educando, a situação fica ainda pior, pois a preocupação dos governos, desde a extrema-direita até aqueles ditos de esquerda, é oferecer um precário aprendizado e ainda limitado aos conhecimentos básicos do ler e das operações simples da matemática. Bem, com o desenvolvimento das tecnologias, esses governos aproveitaram ou se aproveitam para impor, usamos a palavra impor porque é exatamente assim, sem nenhuma participação da comunidade escolar. Impor de cima para baixo um projeto no qual as plataformas digitais ocupam parte importante das aulas e do espaço escolar. Partem de um discurso de incorporação das tecnologias, mas a realidade é bem diferente, porque, entre outros problemas que vamos abordar aí nesse programa, estão substituindo professores e professoras por máquinas e programas de computadores, criando um mecanismo que, na prática, secundarizam ou desconsideram o pensar e a autonomia do educando. Por entender que o espaço da educação é um espaço de luta de classe e, portanto, tudo o que acontece nas escolas e nas universidades expressa os interesses das classes sociais, das principais classes sociais da sociedade, a burguesia e a classe trabalhadora. Esse tema é muito importante para nós, né? Já fizemos programas anteriormente, quem tiver interesse procura aí, na playlist, falamos com a professora Fabiana, com a professora Ana Paula, sobre militarização das escolas e também a reforma do ensino médio, né, respectivamente, com a Fabiana e com a Ana Paula. E hoje o nosso tema é plataformização da educação, um processo entendido no qual há o uso crescente de plataformas digitais como Google Classroom, Microsoft Teams e redes sociais para organizar, ensinar e avaliar o aprendizado dos alunos. Não envolve só as plataformas usadas em sala de aula, mas também serviços de e-mail e armazenamento digital. Obviamente, isso também, como nós vamos ver, para controlar o professor e a professora na sua atividade docente, até mesmo no seu tempo livre. É sobre esse processo que o programa vai tratar hoje. Elementos para entender essa lógica, a que interesse serve, sobre os efeitos práticos na sala de aulas e as consequências na educação pública de um modo geral e na sala de aula. Então, e para nos ajudar nessa reflexão, nós estamos falando aqui, vamos falar com o professor Chan, que é professor da rede pública estadual lá do Paraná, um estado que tem experiência profunda com esse sistema, né, já está bem avançado. Faz parte do movimento Grito de Luta, que é um grupo de oposição à direção da Associação dos Professores do Paraná, e também constrói, junto com a Emancipação Socialista, o GOI e os companheiros lá do Rio de Janeiro, o movimento pela Frente Socialista Revolucionária. Então, o programa de hoje é Educação Pública e as Plataformas Digitais. Chan, antes de entrar aí, nós vamos aqui fazer uma vinheta rapidinho, já voltamos. Emancipe a Mente.
Um programa para pensar e debater sobre política, teoria, cultura e tudo mais de interesse da classe trabalhadora. Ao lado dos explorados, burguês, seja democrata ou fascista, aqui não tem voz e nem vez. Emancipe a Mente. Roteiro, produção e edição, Emancipação Socialista. Bem, Xan, já iniciamos te agradecendo pela pronta contribuição, né, pela pronta disposição de tratar com a gente esse tema. E aqui é um tema profundo, certamente nós não daremos conta de todos os elementos que ele comporta, cabe outros programas, a ideia é a gente buscar outras reflexões, aprofundar em alguns temas que não é possível aqui. Então, o nosso desafio aqui, que nós pensamos nesse roteiro, foi compreender o que é esse processo, né, algumas consequências, evidentemente, ficar mais nessa compreensão. Nós estamos aqui em São Paulo, esse processo chega com bastante força, né, aqui, então o objetivo também é que essa conversa ajude professores do Paraná, né, que ainda não compreenderam, mas professores de outros estados para entender esse processo. E no Paraná, é um dos estados mais avançados da plataformização. Né? Apuramos aí que na rede estadual são mais de 20 plataformas que professores, professoras e alunos podem acessar, sendo uma parte importante obrigatória, né? Compulsiva. E o atual secretário de Educação em São Paulo, ele foi o que implementou, ou um dos responsáveis pela implementação desses projetos, né, dessas plataformas. E as promessas são as mais fantasiosas. Então, se você quiser se apresentar, né, falar mais alguma questão sobre a sua apresentação, mas já começaria com uma pergunta prática, né? O que você pode nos falar de como está esse processo na sala de aula, aí no Paraná? Então, Dalmo, boa noite aí a todos que vão nos assistir. Obrigado pelo convite. Né? Meu nome é Chan, eu trabalho na região sul de Curitiba, na capital do Paraná. É a região mais populosa, né, dos bairros aqui de Curitiba, são 3 escolas, né, e agora eu estou numa delas aqui no Sítio Cercado, né. Então, de repente, se tiver alguma situação, não se preocupem que é uma movimentação aqui na escola agora, nesse horário. Mas, a questão da plataformização, ela passa o que a gente tem discutido é por um tipo de reestruturação capitalista da educação. Ela tem facetas, tem nuances, né? A gente pensava a reestruturação capitalista da educação como a entrega, né, de universidades. Na década de 90 havia uma discussão sobre a reestruturação capitalista das universidades, né, com espaços privatizados ou espaços controlados por empresas. Isso avançou muito, conversando com um colega da UT, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eles avançaram muito na questão da reestruturação para pior, né? Agora, as empresas capitalistas aqui no Paraná, eles utilizam os estagiários como mão de obra barata. Estágio obrigatório vai fazer na empresa capitalista. E a universidade pública, ela acaba, né, entrando, promovendo essa reestruturação. Claro que tem um outro elemento fundamental, que todos nós sabemos, que a gente tem que relembrar, que é a atual etapa de financiarização e controle do capital financeiro sobre várias áreas do serviço público, e a educação não escapa. A plataformização aqui no Paraná, Dalmo, ela começa com a pandemia, como boa parte das coisas que aconteceram no mundo, né? Um momento de fragilidade da maioria das populações da classe trabalhadora, né? O capitalismo e seus governos e grandes empresas agiram rapidamente, como é próprio dos capitalistas e do capital, para poder, né, libertar uma exploração maior de mais-valia, né, com brutalidade e violência. Não é por acaso que a gente viu, né, a questão da não vacinação e também a questão das mortes, né, no período da pandemia, mas também a reforma trabalhista,
a desregulamentação trabalhista, a desregulamentação sanitária. Por exemplo, nas escolas do Paraná, nós chegamos a trabalhar, né, lutamos, fizemos uma greve, a greve pela vida, né, e aí entra a questão da plataformização, que nós entendíamos no período da pandemia. Precisamos de um trabalho remoto, precisamos de um processo de manutenção das nossas vidas, com alguma solidariedade social, onde a escola deveria cumprir o papel de proteção da vida. Então, nós vamos usar as plataformas e a tecnologia remota para que a gente possa defender a vida. E o debate que a gente fazia aqui no Paraná é que a gente não deveria continuar com o ano letivo normal, né? Que a gente deveria fazer um processo de recuperação de conhecimentos do ano anterior até onde a gente enfrentou a pandemia. Pois bem, né? A gente sabe, todos sabem, Renato Feder vem aqui do Paraná mesmo, ele foi secretário de Educação pelo primeiro governo do Ratinho Júnior aqui no Paraná, e a política foi a implementação, manutenção do ano letivo, nada vai mudar, o ano letivo vai ser tocado da forma que for, queremos rapidamente colocar todo mundo na escola, mesmo em meio à falta de vacina, né, e falta de condições sanitárias, e vamos aproveitar e implementar o projeto de plataformas, né, que a gente imaginava que, provavelmente que aconteceria daqui mais ou menos 10, 15 anos, mas foi acelerado. Então, eles implementaram já um projeto, fazendo contratos milionários com telefonia, né, e também com as plataformas, estabeleceu no primeiro momento não obrigatório, daí começou a estabelecer um ritmo de vídeos e gravações de aulas, né, todas elas feitas em estúdio, junto com conteúdos extensos, né, que abarrotavam a vida da pessoa que estava passando dificuldade, com a dificuldade não só sanitária, com a questão da pandemia, mas também com a questão financeira, econômica, familiar, emocional, né? Então começou assim, né, um turbilhão, por isso que a gente usou o termo brutalidade e violência, né? E essa plataformização, ela seguiu um ritmo sem parar, né? Então veio a pandemia, depois a gente conseguiu com a greve pela vida segurar um pouco, mas mesmo assim a gente teve que voltar para a sala de aula de forma híbrida, sem vacina. Muitos tiveram que voltar, nós tivemos perda de muitos colegas, né, no interior do Paraná, aqui na capital, nas escolas que eu trabalhei, pela exposição. Já secretaria, direção e pedagógico já estavam expostos, né? Então a plataformização ela serviu para também como um instrumento de fazer rodízio. Isso quer dizer colocar parte da turma em casa e outra parte na sala de aula, sem vacina, como eu estava falando, e sem condição nenhuma sanitária. Inclusive, teve uma denúncia, inclusive, dos materiais de higiene, de proteção, como, por exemplo, não havia, teve até problemas com o álcool gel, que não tinha o volume necessário, 75% para proteção. Então, uma precariedade, né, total, né, na questão da pandemia, a plataformização volta a todo custo, né, como se nada tivesse acontecendo de grave, e a gente já começava a notar que esse processo de plataformização tinha um interesse, né, e esse interesse tinha um nome, né, a reprodução rápida, né, a ofensiva rápida do capital e de setores financeiros com relação à educação, que aproveitou, né, como diz lá o ministro né, Salles do governo Bolsonaro, vamos aproveitar, escancarar a porteira, né, a porteira aberta, vamos passar com tudo. E isso aconteceu na educação também, Dalma. Chan, então, só para as pessoas, assim, acho que compreender, eles aproveitaram o processo da pandemia para implementar a plataformização. Naquele momento, teve algum elemento progressivo e depois piorou? Só não entendi esse processo aí, a relação entre a pandemia e a plataformização, porque tinha a reivindicação de vocês, era também não ir para a escola, né, evitar aglomeração, etc.
Então, esse foi um processo bem assim, contraditório. No primeiro momento, ele serviu como proteção e uma forma de a gente garantir, né, a nossa proteção sem a vacina e sem condições de defesa sanitária, mas ele também né, foi um momento em que, vendo a fragilidade de todos nós na comunidade escolar, eles acabaram avançando no projeto deles de plataformização, que começou, né, a ser cada vez mais obrigatório, né, onde se colocou metas em meio à pandemia de como realizar as atividades, né, e mesmo assim a realidade cobrou um preço, né, porque na verdade o sistema remoto na pandemia não funcionou. Nós temos em torno de Entendi. 1 milhão de estudantes e praticamente menos de 10% acessaram de alguma maneira as atividades realizadas, que, como eu falei, eram muito extensas, abarrotadas, uma sobrecarga muito grande, né? Aulas, por exemplo, gravadas de 50 minutos, né? E em meio a toda a situação que a gente enfrentou. Então, ele foi um processo Entendi. contraditório mesmo, Dalma. Tá. A gente explora um pouco essa contradição, porque eu acho que terminou prevalecendo assim, os aspectos mais danosos, né, mais negativos da plataformização. Aí eu queria voltar à pergunta assim, como funciona dentro da sala de aula e nas escolas do Paraná? Essas plataformas, atividade do professor, do aluno, como é que é esse funcionamento prático aí hoje, né, na realidade de vocês? Então, com a plataformização, nessa contradição, tendo esse resultado, que foi a utilização, né, de forma não democrática, arbitrária, né, com metas, né, que não são discutidas na escola, desde a pandemia, né, a plataformização ela foi se aprofundando. Ela tem aspectos interessantes, porque a plataformização ela não está ligada só a um suposto processo de ensino-aprendizagem. Eu falo suposto, que na verdade é isso mesmo, né? O, o, o processo tem em torno de 20 plataformas, mas 8 são obrigatórias. E elas são gerenciadas por um programa, o Power BI. Esse programa, ele estabelece índices que têm que ser cumpridos pelas escolas no Paraná. Nós somos em torno de 2.200 escolas, né? Então eles implementaram o Power BI devagar, né? Mas hoje é um gerenciamento total. Então, quer dizer, né, as gestões escolares, que aqui no Paraná elas são eleitas, né, mas também sofreram forte intervenção e mudanças no caráter democrático. Essas gestões de escola, que são as direções da escola, elas acompanham as metas, né, semana a semana, né? Então, das 20 plataformas, 8 são obrigatórias. Então, só para você ver, Dalmo e colegas, todas as plataformas elas começam na segunda-feira, né, com a atividade obrigatória, onde todos têm que colocar suas atividades, e ela fecha na sexta-feira, né, e depois é reproduzido planilhas, se está atingindo a meta, e se não está atingindo a meta, os docentes são cobrados, né, e daí Quais entra as, toda a forma. tá, Uhum. quais as metas que tem, por exemplo? Que meta, uma meta? Então, por exemplo, hoje, a plataformização, ela tem como meta você trabalhar em torno de 80, 90, né? O ideal, eles trabalham com 100%, que é uma coisa absurda, né? Mas eles trabalham em torno de metas de 80% de acesso e proficiência, por exemplo, né, em plataformas. Mas são muitas plataformas, todas concentradas em atividades muito parecidas, que são atividades de múltipla escolha, muito enfadonhas, né? Então, você coloca tanto o professor como a professora, como o estudante, né, num regime de, né, abarrotamento de tarefas e atividades. Ao mesmo tempo, como o jovem, né, ainda bem, né, resiste a coisas que não dão certo, ou que não fazem bem, ou que não trazem, né, conhecimento, ele acaba também não fazendo, né, porque ele questiona a validade desse processo. Então, isso amplia a cobrança, tanto dos estudantes, como amplia também a dos professores.
os professores não conseguem atingir as metas, são muito altas, 80%, 90%, 100%, então gera um processo de adoecimento. A nossa categoria tinha um adoecimento muito alto, né, beirava em torno de 30%, e hoje não tem, né, tem várias pesquisas e levantamentos, inclusive agora em junho vai ter, né, a Assembleia Legislativa, pelo deputado Goura, deputado estadual, uma audiência sobre adoecimento, né, que eles, né, promovem junto com, né, o NESEF, alguns setores aqui da universidade. O NESEF é um núcleo de estudos filosóficos e educação. Então, eles estão fazendo todo um debate sobre qual é a situação do adoecimento, mas a gente sabe que o adoecimento é muito alto. Então, essas plataformas, se veja só, ela não tem um resultado prático, né? Elas são questionadas e questionáveis, né? Então, por exemplo, nós temos 8 plataformas, as que são mais, que há uma pressão pela obrigatoriedade e objetivo e meta, de forma bem ultraliberal, onde o docente e o estudante são operadores de processo, né? Português tem a redação Paraná e leitura Paraná, né? E matemática tem duas plataformas também de acompanhamento de processo de aprendizagem de forma virtual. Essas plataformas têm um resultado, como eu falei, questionáveis, mas pior, elas trazem um resultado. Vamos pegar, por exemplo, a plataforma de redação. A plataforma de redação, ela gera, como a maioria dos estudantes, as escolas não têm tablet e não tem computador, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola, ou boa parte das escolas aí, mas dando um exemplo, uma escola que tem 2.000 estudantes e tem 60 tablets. 2 laboratórios, mas tem curso técnico de sistema de informação e marketing. Então, quer dizer, não consegue atender tudo isso. Então, as redações, elas acontecem não pelo meio da plataforma. Ela é feita em sala de aula para depois ser digitada na plataforma. O que quer dizer? Gera um retrabalho. Então, o professor, na prática, ele está fazendo como ele fazia. Ele trabalha a redação. Mas a plataforma transforma a vida dele num inferno, porque ele tem que postar tudo isso para gerar índice, né, que são as metas lá de 80%, 90%, 100% na plataforma. Entendi. A plataforma Leitura Paraná, ela está desertificando as bibliotecas. O acesso à biblioteca já era difícil, nós temos boas bibliotecas, porque elas estão ali, mas sem renovação, livro físico, o uso da biblioteca enquanto um espaço importante da escola. Então, hoje, por exemplo, né, as bibliotecas estão sendo abandonadas. Então, aonde você imagina, puxa, tem que guardar alguma coisa. Vamos guardar na biblioteca porque não está sendo usado. Então, é uma situação absurda. Então, eu falo desertificação é isso, né? Você acabar com um espaço importante da escola, que é o uso da biblioteca, porque tem uma plataforma que tem uma meta obrigatória, que é a leitura do livro, né? A leitura do livro com 5 questões, né? Onde o professor ele não consegue vencer essa leitura, porque as aulas não são suficientes, né, para esse processo de leitura, e não é apenas leitura, tem que ter o esforço do professor em relação à língua portuguesa, né, todo o trabalho que o professor faz. Então, acaba tendo um resultado que é retrabalho, desgaste, adoecimento do professor, né, e também uma situação questionável no processo de ensino-aprendizagem. Tá. Vamos pegar aí rapidamente, o teu cotidiano com as plataformas, porque eu posso imaginar que um período pré-plataforma, você chegava na sala, chegava ali na escola, tinha um livro ponto, algum processo de marcar presença, fazia chamada, né, tinha livro, então acho que esse período aí, acho que é mais ou menos isso. E esse período pós-plataforma, né, dá até para comparar também com esse período pré-plataformas. Como é que é o professor Chan nesse processo aí? Então, antes, né, a gente tinha o livro ponto,
assinado, a gente se dirigia à sala de aula com o meu plano de aula, né, e o planejamento anual, livro didático nacional e atividades complementares. Esse processo acabou, né? Então não tem mais livro ponto. A plataformização também tem a ver com isso. Nós temos um ponto eletrônico. Esse ponto eletrônico é o ponto de toda a rede, né, estadual do Paraná, com exceção de escolas militarizadas. Eu não sei, Dalmo, se as privatizadas aqui, chamam, entre aspas, parceiros da escola, mas são escolas privatizadas, empresas que controlam, elas adotam o ponto eletrônico, provavelmente sim, mas eu fiquei sabendo que nas militarizadas, muitas não. Mas, daí do outro lado, no outro universo, né, das escolas, tem um ponto eletrônico, na maioria das 2.200 escolas. Esse ponto eletrônico, ele controla a chegada, a saída das aulas. Você tem um registro de classe online, já há um tempo. Esse registro de classe online está interligado ao ponto eletrônico também. Então, é parte do processo de plataformização, esse controle cada vez mais enxuto, mais apertado do tempo dentro da escola, né? O RCO, que é o registro de classe online, ele tem slides, né? Então, como as plataformas tomam um tempo enorme, porque elas são obrigatórias, então o professor, ele é induzido, né, dentro desse processo, a utilizar os slides que estão no registro de classe online para trabalhar no que eles chamam de Educatron, que na verdade é uma televisão de 40 polegadas com conexão ao computador, onde ele vai apresentando aqueles slides. Então, na verdade, o processo de plataformização está muito ligado à aula com slides, né? E atividades que eles chamam atividades, né, de metodologia ativa, mas que muitas vezes, né, elas estão aquém, né, da possibilidade de conhecimento. O que eu estou querendo dizer? Como as plataformas são obrigatórias e são os geradores de dados, então, claro que fica aquém qualquer outro tipo de atividade, né? Então, essa atividade em sala de aula, mesmo eu usando ou não slides, como sobra muito tempo, mesmo que eu faça um esforço enorme, eu não consigo dar, né, dar as minhas aulas como eu planejei. E mesmo que eu não queira, e queira achar o caminho mais fácil, que é usar os slides, né, são conteúdos muito frágeis, né, muitas vezes desconexos. Eu vi o caso aí em São Paulo, inclusive, dessa produção de slides e apostilas, né, que, na verdade, por exemplo, além de todo um controle ideológico político, né, há muitos erros, e esses erros, muitas vezes, é por equipes muito pequenas na produção do slide. Então, você veja só, nós estamos questionando a aula por slide, que não é o melhor método. Mas, por trás dessa produção de aulas por slides, ainda tem equipes muito pequenas e sobrecarregadas para produzir, o que pode levar ao erro, né? A gente sabe isso, né? Muito material para produzir com poucas pessoas. Então, é um processo, é um pacote, né? Que leva, né, do ruim ao mal feito e que obedece um interesse, né, das grandes empresas capitalistas ligadas à educação, no final das contas, né? Então, toma uma parte importante da aula ali, com esse acesso, etc. O tablet, o celular, o Estado fornece para vocês acessar, marcar o ponto, ou é o celular, o tablet particular? Então, o ponto eletrônico, o RCO, né, é todo feito pelo nosso material de equipamento privado, comprado particularmente pelo trabalhador, pela trabalhadora da educação. E os estudantes, eles têm que se virar também. Ah, não tem laboratório, mas tem tablet. Mas tablet tem 60, então é 30 para cada dois pacotes de 30 para duas turmas. E daí você vai criando, né, aquela dificuldade, um monte de gente precisando usar, o curso técnico precisa usar o laboratório, mas não, é prioridade para fazer determinada atividade de matemática. Não, mas agora é o técnico, daí o de geografia e sociologia fica sem. Então, quer dizer, a falta de material, de equipamento móvel,
é absurda, o governo sempre deu a entender que todos tinham equipamento, mas não é verdade. Isso é uma constatação, pai e mãe que for para a escola, ou simplesmente conversar direitinho com o filho, né, o estudante, a filha, o filho, vai saber que ele não tem tablet e que ele está usando, né. Agora tem uma lei federal, né, Dalma, que ela limita o uso do celular em sala de aula, mas a lei diz, para fins pedagógicos pode, né. Então aqui no Paraná, muitas escolas interpretaram como proibição total, mas algumas escolas estão flexibilizando por conta dessa crise, porque com a falta de equipamento móvel na escola, a única forma de fazer a atividade é utilizando o próprio equipamento, o próprio celular, smartphone do estudante e da família, né, o que é um absurdo, né. Entendi. Ou seja, coloca as plataformas e ainda se apropria do instrumento de trabalho do professor e do aluno, né. Bem, vamos um outro ponto que você tocou de leve, mas era importante tocar, porque também essas plataformas, esses programas, elas têm uma finalidade de controlar e, eu vou usar uma expressão melhor, monitorar o professor, né. Esse monitoramento aqui, vamos pensar em sentido amplo, tanto no sentido que está sendo aplicado aquilo que é sugerido pelos slides, né, que você, na verdade não é uma sugestão, né, já é uma Uhum. indução, né, já leva para isso, mas também a localização física do professor. Aqui, as camaradas aqui do ABC sempre falam de mensagem, por exemplo, de receber mensagens diretoras ou diretores no final de semana, fora do expediente, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que é esse processo de monitoramento? Leva a um assédio moral? É um assédio moral localizado, um assédio moral mais do Estado? Como que é esse processo de monitoramento e a relação dele com o assédio moral? Então, na escola, o nosso trabalho, desde antes da plataformização, ela sempre foi um trabalho muito difícil. Você nunca conseguiu realizar todo o trabalho na escola, mesmo com a hora atividade. Além que a nossa luta pela hora atividade, pelo um terço de hora atividade, não está sendo cumprida, já foi, né, passou pelo, já tem uma posição definida pelo STF, e aqui no Paraná não acatam a hora atividade de um terço. Mas nós estamos com 25% de hora atividade. Antes da plataformização intensiva, já era difícil, sempre foi difícil você realizar todo o trabalho na escola. A gente sempre levou o trabalho para casa. Mas agora a coisa piorou, porque você é obrigado a estar quase que 24 horas durante 7 dias em alerta. E você está sugerindo, né, toda hora que você tem que estar em alerta no grupo, né, isso quer dizer, por conta de que a semana vai começar desse jeito, lembre-se que as tuas metas e objetivos não estão verdes, estão amarelas ou vermelhas e não está cumprindo o objetivo, né, e a impressão também de, né, a compartilhamento de ranqueamento, quem fez mais, quem fez menos, isso faz com que, além do trabalho adicional que a gente tem, além do retrabalho, porque há uma política dos governos em relação a como resolver o problema do índice, por exemplo, do IDEB, que é um ponto que a gente pode aprofundar um pouco mais numa outra oportunidade, mas quer dizer, eu tenho que responsabilizar e engajar o professor intensamente para cumprir determinados objetivos de índice de desenvolvimento do Estado. Então, as plataformas, e aí a gente não está falando só as virtuais de ensino-aprendizagem, mas o próprio WhatsApp, a rede social, ela entra na vida da trabalhadora, o trabalhador da educação, de forma muito intensa, né? No meio do caminho, essa intensificação e superexploração da trabalhadora e trabalhador da educação, ele tem, como é próprio da cultura e da relação do trabalho no Brasil, elementos de violência, sejam ela violência simbólica, psicológica, né, que adoecem, né? Porque se veja só, você mesmo que não dê o nome,
da disciplina que não está atendendo o índice verde. Mas o simples fato de você indicar tal disciplina está em vermelho, né, já sugere que determinada pessoa não está sendo competente, não está cumprindo sua tarefa perante, né, os colegas de trabalho, né, e esse processo é um processo, né, premeditado, calculado, organizado, gerenciado, né, de forma permanente. Então, a gente pode definir que é sim um tipo de assédio moral, porque inclusive questiona a competência da professora e do professor. Esse é um outro elemento importante, não. Os professores no Brasil, em todos os lugares aqui no Paraná, estão sendo questionados pela sua competência. Isso quer dizer, são profissionais formados, que passaram por banca de avaliação, estágio supervisionado, que têm anos e anos, né, de carreira, que estão sendo questionados, né, por um método e uma gestão de reestruturação capitalista do trabalho na educação, né, né, que é a superexploração com o objetivo de atender os lucros das grandes empresas capitalistas. E isso aparece como o seguinte: você, professor, professora, não está cumprindo os seus objetivos e você é um incompetente. E isso é, para mim, né, um assédio moral gravíssimo com relação às trabalhadoras e trabalhadores da educação. Entendi. Um outro tema ainda, pensando ali a escola, a atividade do professor, que é em relação ao aprendizado, como que chega para o aluno, né? Nós tem essas preocupações na educação pública brasileira, que são esses índices, ou o processo de certificação. Sempre é importante uma análise quantitativa, né? Quantos têm formação superior, quantos têm formação no ensino médio, e a questão da qualidade, a questão do aprendizado e do próprio aperfeiçoamento, né, para o aluno é secundarizado ou nem é considerado nesse processo. As plataformas, nós podemos dizer assim, em poucas palavras, criou mais condições para o aprendizado ou pioraram as condições para o aprendizado adequado para os alunos? Porque é importante que os pais reflitam sobre isso, porque levam os filhos, ou os filhos vão para a escola, tem esse discurso que tem é tudo moderno, que são as plataformas, que é informática, etc., aquele blá 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 de sempre, né? Mas você diria para o pai de um aluno ou de uma aluna, ou a mãe, né, de um aluno ou de uma aluna, sobre o aprendizado em tempos de plataformas educacionais. Então, eu comentei com você, eu terminei esse ano o Programa de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, que é o último nível da carreira, nível 3 da carreira do docente aqui na rede pública estadual. E o trabalho de pesquisa que a gente fez foi sobre a utilização obrigatória das plataformas e a necessidade da autonomia e liberdade, né, didático-pedagógica e a gestão democrática. Então, a gente, no período anterior, a gente, com contradições, com dificuldades, a escola pública sempre teve dificuldade, nós não estamos querendo falar que tudo era muito bom e que agora piorou demais, existiam dificuldades, mas a gente tinha algumas conquistas importantes. Então, a escola pública, né, ela era orientada por teorias pedagógicas que trabalhavam a questão da emancipação, da liberdade, mesmo que no marco do regime democrático burguês, isso quer dizer, da redemocratização do nosso país. Então, acesso, por exemplo, à matrícula, a obrigatoriedade do jovem estar estudando, né, que era uma questão gravíssima, né, de evasão, a merenda escolar, né, a permanente acompanhamento da situação socioeconômica do estudante. A escola nunca resolveu, mas sempre acompanhou, sempre sofreu com todas as crises sociais e econômicas, né? E também um trabalho de educação que envolvia essa realidade social,
e trazia para a sala de aula. E aí combinava com uma gestão democrática, que nunca foi perfeita, sempre foi difícil, mas pelo menos a gente disputava a ideia de que a escola é um espaço público onde o jovem, a funcionária, o professor, a professora pudessem discutir, né, e propor um projeto político-pedagógico, inserir essa escola numa realidade socioeconômica que não é marcada pelos interesses do grande capital, mas que era marcada, no mínimo, pela necessidade de uma educação de qualidade, mas referenciada no social e na realidade social. Pois bem, essa situação que a gente tinha e lutava para que fosse cada vez melhor, ela aqui no Paraná, ela está totalmente fraturada e questionada. A gestão democrática, ela continua na lei, mas, por exemplo, as escolas aqui no Paraná, elas não têm gestão democrática. Formalmente, os diretores são eleitos, mas veja só, são questionados se a direção é um mandato da comunidade ou do governo. Eu digo isso para você, Dalma e colegas, porque foi importante questionar a gestão democrática e fraturar, né, a questão democrática, porque era necessário ter alguém que controlasse as plataformas. Alguém que fizesse fazer funcionar as plataformas no sentido que a gente está criticando. Né? Então, daí as plataformas elas começaram a entrar como um instrumento, né, de intensificação, superexploração. Como, né, esse processo é arbitrário, em certa medida, né, não atende à decisão da comunidade, nem dos estudantes, nem das professores e professores, né, a entrevista que eu fiz com os estudantes de uma turma, eles dizem assim, é importante a tecnologia, eu gosto da tecnologia, eu acho que devo aprender, mas do jeito que está sendo imposto, com plataformas que eu não escolho, ainda obrigatórias, onde eu tenho que fazer um monte de coisa, e eu praticamente, né, para atender a tantas tarefas faço de qualquer jeito, o estudante não está aprendendo. Mas é importante que ele faça mesmo assim, que vai ter um índice, e esse índice vai justificar a existência das plataformas, né, que servem, né, como um pacote, né, por isso a gente fala uma política mercadológica, né, vender essas plataformas como plataformas que trazem, entre aspas, né, condições para que o estudante, né, possa aprender com tecnologia, e na verdade não é isso, né, então é um projeto, né, bem complexo que nós estamos vivendo, e provavelmente aí em São Paulo e em outros estados. É um debate que existe na educação pública há muito tempo, ainda que tenhamos conquistas importantes de ampliação do ensino público, é que a educação ela sempre foi marcada por uma exclusão, né? Ela tem os seus caráteres excludentes e se manifesta de várias formas. Aqui em São Paulo, o EJA, por exemplo, ele está sendo as escolas não oferecem o EJA e está sendo substituído pela certificação, né, CEJA, né? O ensino noturno as escolas estão sendo também fechadas, então o aluno que quer conciliar o trabalho com a educação tem que ir muito longe para conseguir ter uma escola, e as opções que vão sendo ofertadas na prática é o abandono da escola. Então, essa característica de exclusão da educação, acho que as plataformas, elas, ao seu modo, né, ainda que a aparência é de ampliação, de acesso, etc., na prática ela é bastante excludente, porque não adianta você oferecer uma plataforma que fosse maravilhosa, né, não é, mas o aluno não tem acesso ao tablet, ou acesso ao celular, ou um sinal de rede, etc. Então, acho que nós convivemos com isso aí. Ainda eu acho que um outro aspecto também que é importante, que fica marcado aqui, que é essa substituição da atividade do professor, né, da atividade de preparar a aula, da autonomia do professor, né, do professor também poder se amparar naquela diversidade ou naquelas particularidades ali na sala, né? Então, a tua escola, certamente, ela tem muitas particularidades
e que são muito diferentes de outras, sei lá, no outro lado da cidade. Então, as plataformas, elas passam por cima disso e substituem as práticas pedagógicas que são muito ricas, né? Além do aprendizado que você falou teórico, ainda tem esse aprendizado prático, e as plataformas desconsideram completamente o professor nesse aspecto. A outra questão que eu ia falar para você, rapidamente também, se podia a questão da autonomia, não só do professor, mas o diretor, ainda que ele seja o mediador ali, o representante, o carrasco representante da Secretaria de Educação, mas ele também é uma vítima. Então, ele também perde bastante autonomia. A escola de conjunto perde bastante autonomia com essas plataformas, né? Então, eu vejo assim, Dalmo, na última greve que a gente fez, foi uma greve espontânea pela base, que mais de 30 mil trabalhadores entraram em greve já no primeiro dia, né? A direção do sindicato não convocava greve, mas como houve um processo de mobilização pela base, acabou aceitando a mobilização e dirigindo a greve até por uma situação que não foi, né, adequada e que trouxe muita insatisfação e tem atrapalhado, inclusive, a mobilização. Foi uma greve programada de 3 dias, uma votação sem acordo com o governo, todo mundo foi descontado, né? Nessa greve, das 2.200 escolas, apenas 2 diretoras aderiram à greve, né? Foram imediatamente afastadas, exoneradas do cargo, mas como tinha uma força muito grande na comunidade, elas foram, né, restituídas ao mandato, o que mostra, veja só, que o mandato que tem apoio da comunidade, ele fica. Mandato que não cumpre o voto que recebeu da comunidade, fica na mão do governo, né? Então, o governo tem feito diversas reuniões com os diretores, tentando dissociá-lo da comunidade, introduzindo elementos ideológicos e políticos de que ele cumpre um papel importante em relação ao cliente, né? À comunidade que precisa da prestação de serviço, né? Então, coloca ele dentro de uma lógica empresarial, uma gestão econômica capitalista, não, e não de uma comunidade que elegeu como representante na escola pública. E esses eventos eles vão organizando, levam para Foz do Iguaçu, fazem uma atividade, fazem atividades recreativas, né, criando um ambiente de distanciamento. Os diretores foram para lá, eles não estão na escola, né, e depois promovem, né, toda a realização da atividade que eles fazem lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, e repassam para as escolas, né, colocando, né, o diretor numa nova função política e ideológica. Então, por mais que tenha eleição aqui no Paraná, né, a autoridade e legitimidade democrático comunitária escolar está sendo profundamente questionado. E a gente tem incentivado que a comunidade cobre. Não, quem votou em você fui eu, não o governo. Você não é mandato de confiança, mandato de confiança do governo, mas sim da comunidade. Então, tem elementos da gestão democrática que são importantes, né, a ser retomados, defendidos, né, para que haja uma maior participação e decisão da comunidade escolar, inclusive para fazer uma avaliação realista da questão da plataformização. É importante esse aspecto que você coloca, porque o aprendizado, ele tem um aprendizado formal, mas há outros elementos que a escola propicia, a coletividade, o questionamento, as dúvidas, a ciência, o aspecto da gestão, porque um professor estar à frente da sala de aula ali não quer dizer que ele é o chefe e tem que ter uma relação de hierarquia, e o diretor menos ainda, os interesses da comunidade que precisam ser considerados, né, no espaço escolar. A escola é uma representação da comunidade, então são vários aspectos, quando a gente pensa em sistema ou projeto pedagógico, que precisam ser considerados. E aqui eu não estou nem falando de uma literatura ou uma concepção marxista de educação, né? Estamos falando de uma concepção
básica ali da própria democracia burguesa, como você disse. Então, até esses elementos estão sendo colocados de lado. E a plataformização, por esse processo ser um processo verticalizado, a partir de programas, a partir de controles com pessoas que nem estão ou nunca estiveram na sala de aula, né? Como é o secretário de Educação Feder, ele nunca pisou na sala de aula. Ele não imagina como é que é uma escola, como é que é um professor, né, para tratar com conceitos ou da história, ou da biologia, ou da literatura, ele não tem a mínima ideia. Mas vem uma concepção política e ideológica, é importante frisar isso, né, sobre uma aparência técnica, mas ela tem uma concepção política e ideológica ali, está sendo implementada, e essas plataformas são utilizadas. Nesse sentido, fazendo esse preâmbulo, acho que eu queria entrar num tema para ver como que a plataformização ela não diz respeito só à sala de aula, ainda que ela se concretiza ali, ela é bastante danosa, como você já explicou, influencia no aprendizado, não prepara o educando, né, para uma autonomia, para um pensar, isso está desconsiderado com essa plataformização, mas há uma discussão também na plataformização que diz respeito à própria independência nacional, os interesses do Brasil enquanto nação. São empresas imperialistas, Google, Microsoft, Meta, são essas empresas que estão metidas ali, enfiadas e controlam boa parte dessas plataformas, de alguma forma elas estão presentes. E as plataformas, elas lidam também com dados, né? Então elas coletam de um jeito ou de outro, coletam dados de milhões de pessoas, milhões de jovens, orientando para consumo, orientando para programa, orientando politicamente. Então, tem muitas consequências e o país não tem nenhum controle sobre essas plataformas, né? Então, as informações, os dados digitais no Brasil, eles estão, vamos dizer, largados na mão das empresas, e o poder político elas têm, que é muito grande, tem, inclusive, enfrentado até o judiciário, né? Então, eu queria pensar um pouco com você no que diz respeito às questões, como é que a gente pode fazer essa conexão desses problemas que você lida com eles ali na sala de aula com os problemas do país, gerais, né? Não só no aspecto educacional, ainda que também tem envolvido, mas também como é que essas empresas, a partir dessas plataformas, como é que elas realizam interesses bem mais amplos. Então, Dalmo, vou dar um exemplo para você que a gente enfrentou no estudo de planejamento conversando com o professor de História. Dentro da nova ideia de habilidades e competências, e como ela está centrada em português e matemática, que todos os índices estabelecem se o Estado ou o país vai bem ou não, a partir de português e matemática, então eles criaram os descritores, né? Então você tem o descritor D11. D11 é causas e consequências localizadas no texto. Só que é pedido para que o professor de história, por exemplo, sociologia ou filosofia, né, localize, por exemplo, descritores desse tipo, que é próprio da língua portuguesa, mas que não é próprio da área de conhecimento específica. Como que você vai localizar causas e consequências históricas se não for dentro de uma lógica e uma teoria bem específica da história, que muitas vezes a boa parte de nós somos formados de forma bem diferente, que não é causa e consequência, mas quais são as dinâmicas, quais são os resultados complexos das crises históricas, né, que o mundo viveu e o Brasil. Então, você vê, já começa mal aí. Habilidades e competências, centrada no objetivo que todo mundo tem que atender a língua portuguesa dessa forma aí. Que tem um colega meu da língua portuguesa, inclusive, que ele fala que a língua portuguesa não é isso aí, não. É muito mais complexo a nossa área, que envolve, inclusive, a interdisciplinaridade na literatura com a história e filosofia. Então, veja só. Então, nós já temos isso, um pacote de habilidades e competências. Ela cai com uma luva na mão na plataformização, porque a plataformização gera dados. Será que determinados estudantes atingiram
tal do descritor. Então, as plataformas, né, elas entram com tudo nisso, né? Porque você está gerando dados para as plataformas gerenciar o trabalho de todo mundo, né? Que não é, no final, fim e objetivo, conhecimento histórico, científico e cultural. E a educação está inserida nessa luta, que é a luta contra a privatização. Aqui no Paraná, a Celepar foi entregue, né? Nós não damos apoio político e nem fazemos campanha, mas concordamos, não temos acordo político com tudo, né? Mas temos acordo com, né, o ex-governador e senador Roberto Requião, que denuncia as privatizações, né, aqui no Paraná. Eu falo dele não de forma arbitrária, porque no setor do funcionalismo e principalmente da educação lembra, né, politicamente da figura política que é o Roberto Requião. E nesse ponto ele denuncia não só a privatização da Copel, como a parceria público-privada de bilhões nos lotes da Sanepar, como também agora da privatização da Celepar, que é uma empresa do estado do Paraná que cuida dos dados sensíveis e de segurança, e que envolve o controle do nosso registro de classe online e dos dados da educação. E esses dados sensíveis, eles estão sendo ameaçados, porque como a empresa que vai controlar a Celepar tem também ligação, parceria e conexão financeira capitalista com outras empresas, ameaça a segurança dos nossos dados, como está acontecendo aí, que eu fiquei sabendo em São Paulo também nos últimos anos. Então, quem não tem capacidade de controlar o básico e o mínimo do nosso dia a dia da vida, não tem soberania. E nós estamos falando do setor do nosso país que é mais sensível e fragilizado à perda, por exemplo, não só de dados, né, de tudo, da água, luz, como a gente está falando, mas dos dados que podem ser usados e manipulados para fraude, como foi o caso, inclusive, das denúncias de fraude e manipulação feitas, né, não só nesse momento, mas durante o período anterior, no INSS, né, são bilhões de reais desviados, né, usando dados sensíveis, sejam autorizados de forma legal ou ilegal. Então, a questão da soberania nacional, ela está diretamente ligado à preservação e defesa dos interesses da classe trabalhadora. E nós, da educação, temos que estar diretamente ligado à luta contra a privatização, e nesse caso também, né, contra qualquer tipo de privatização, e no caso, a privatização e destruição da Celepar aqui no Paraná como uma empresa responsável pelos dados sensíveis de toda a comunidade e a população do Paraná e da escola também. E é importante frisar, né, para reforçar que são dados de jovens, né? São dados de crianças que vão ficar disponíveis, ficam disponíveis, e não há nenhuma segurança, nenhuma garantia de que há uma preservação, de que isso não vai ter vazamento. Recentemente, até grandes bancos, né, têm vazamento de informações de dados. E o interesse que essas empresas têm de formação de um mercado consumidor, isso vem bem ao encontro dos interesses dessas grandes empresas, que elas estão todas relacionadas. A Amazon, por exemplo, que é um conglomerado que envolve essas partes de plataformas, ela também é um comércio, ela também tem plataforma que vende produtos. Então, quanto maior os dados, quanto maior conhecimento dos interesses e da sensibilidade das pessoas, isso permite atuar sobre, por exemplo, o comércio. Aqui estamos dando um exemplo, né? Então, acho que é importante. Mais duas perguntas. Tem muitos falado da inteligência artificial, né? Ainda que o pessoal sério da ciência diz que isso não tem nada de inteligência, com a qual a afirmação eu concordo, porque inteligência é uma característica natural humana. Então, são programas, essa inteligência artificial são construídas a partir de pressupostos que um ser humano, né, uma força de trabalho ali, colocou, e de acordo com interesses dessas empresas que controlam. Mas ela tem uma capacidade, como nós já falamos, de substituir prática pedagógica, o ensino à distância, por exemplo, ela
pode ser feito assim sem nenhum professor, né? Tem mecanismo nesse sentido. O risco, você talvez ainda tenha um aspecto especulativo, mas eu acho que é importante pensando enquanto categoria. Há algum risco do professor ser tirado de, como se diz, né? Tirado de campo, né? Atividade docente ser algo secundarizado ou que não tenha a importância que nós temos na sociedade, com essas plataformas têm esse potencial? Então, tem um plano aí para o ano que vem. O governo do estado e a Secretaria de Educação comprou um programa de inteligência artificial que vai subordinar o nosso trabalho em sala de aula. Como que é? Ele vai gerando todo o processo de produção de textos, orientação pedagógica e avaliações. E o professor vai virar um operador disso, né? Provavelmente terá aquilo que eles chamam, a palavra bonita, né? Que vem inclusive da arte, né? Curadoria, né? Não, o professor é importante porque ele é um curador. Ele vai escolher o que é importante ou não. Mas entender da plataformização obrigatória, não vai ter curador nenhum, né? Ele vai ter um operador, não um curador. Então, eu não sei como que está em São Paulo nesse ponto, mas eles já estão prometendo para o ano que vem, né, a implementação disso em sala de aula. E, claro que vem o quê? Vem todo o pacote ideológico político do agronegócio, que na sala de aula, quando eu chego, o Educatron, que é essa TV com computador, né, eles dão o nome de Educatron, já tem propaganda do agronegócio. Jovem, você estuda, né, e defende o agronegócio do Paraná. Então já tem uma discussão de que o jovem tem que ficar do lado do latifundiário, daquele, né, do grileiro, daquele que controla extensas, né, extensões de terra, que é responsável pela queimada, destruição do meio ambiente. Né? Tem todo um resultado aí. Né? Então, eu vejo assim que a plataformização com inteligência artificial e outras coisas piores, eu vejo, por exemplo, que em São Paulo, ainda não, no Paraná, não avançou tanto em São Paulo, que é a questão do controle do professor em sala de aula. Em São Paulo, eu fiquei sabendo do controle 360 graus, né? Que, na verdade, o pessoal fala que 360 é um cerco, né? A pessoa está fechada, né? E a ideia é essa mesmo, né? Que você cercar o trabalhador, a trabalhadora da educação de todas as formas. Com que objetivo? Né, cumprir a operacionalização de plataformas com inteligência artificial. Um professor meu, muito tempo atrás, ele dizia, né, o ser humano ele é analógico, ele não é digital. Né? E como ele é um professor marxista, de orientação marxista, né, ele dizia o seguinte, né, ele relembrava Marx, né, e relembrava o papel da máquina e da ferramenta no capital contra o ser humano. Acho que é uma oportunidade que a gente tem para aprofundar essa discussão. Né? Todo a parafernália e todos os instrumentos tecnológicos virtuais sejam os mais espetaculares, que possam trazer brilho nos olhos de quem se empolga com, né, a inovação tecnológica, né, uma máquina, é uma tecnologia a serviço do capital. E com isso, né, tende a aprofundar a brutalização e a exploração da classe trabalhadora. É inegável isso. Uma das questões importantes, né, e é um debate que está cada vez, né, uma discussão, aprofundando mais. Tem muita coisa sobre essa questão da inteligência artificial, né, que é importante a gente aprofundar para defender os nossos direitos e defender a classe trabalhadora da educação e os nossos jovens, os estudantes que estão junto com a gente nessa jornada na escola pública. Na pesquisa, a gente termina para esse programa, essa conversa com você, né, e se depara com alguns argumentos. Eu achei importante aqui que é a extrema-direita, ou esses defensores da plataforma, é que o pessoal da esquerda, os socialistas, são tudo atrasados, são contra a tecnologia, são contra a inovação, essas conversas da extrema-direita.
Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que é importante enfrentar esse debate, porque também tem a ver com essa conversa com os pais de alunos, né, com a comunidade e o papel da tecnologia. É, a esquerda é contra a utilização das tecnologias nas escolas ou no processo educacional? Olha, nós somos contra tudo aquilo que é mal usado e que faz mal, gera brutalização, adoecimento, perda do conhecimento e alienação, né? E por trás disso não está a questão da máquina, da ferramenta, ou a plataforma, ou a tecnologia, ou a inteligência artificial. Por trás disso está o capital. Ó, uma experiência de um colega meu, professor de história. Ele falou: "Nossa, eu estava tentando estudar o Levi-Strauss e tenho uma dificuldade enorme". Surpreendentemente, acessei a inteligência artificial, fiz algumas perguntas sobre a questão do estruturalismo. Nossa, como eu aprendi com a inteligência artificial, isso me surpreendeu, né. Então ele estabeleceu uma relação, né, no momento intelectual, no momento criativo, no momento livre dele enquanto trabalhador da educação. Ele se surpreendeu com um aspecto da inteligência artificial que trouxe um aprendizado, né. Agora, me falar: "Chan, não sei se você sabe, mas você pode, produzir textos, elaborar 10 questões de múltipla escolha em 1 minuto, 2 minutos. Por que que você está tão atrasado? Aliás, se é 2 minutos, eu quero que você cumpra aquela meta", né. Então, quer dizer, você vai produzir muito mais para mim, né, e atinja essa meta, seja como for, estique-se mentalmente, espiritualmente e fisicamente, né. Pelo menos nós que fazemos parte de um campo da esquerda que reivindico, nós somos contra. Nós não vamos usar a tecnologia ou o que tem de mais avançado e vislumbrante para esticar, arrebentar a classe trabalhadora, né, ser contra a vida, contra os direitos da classe trabalhadora e dos nossos jovens. Então, por trás tem a questão do capital, né, a luta anticapitalista na educação é uma das questões muito importantes, porque a gente ainda está no panorama das ruínas de uma escola pública, onde se abrigou em torno de teorias pedagógicas da redemocratização, de uma democracia em frangalhos, que é a democracia burguesa, né, que está sendo, a educação está sendo terreno, como todos os serviços públicos, de exploração do capital financeiro de forma violenta, não é só a educação, a saúde, e nós precisamos, e nós estamos amarrados em torno do que a gente pode melhorar na educação, como se, né, a gente não tivesse a gente não está discutindo qual é a situação histórica da atual etapa do capitalismo que faz com que a educação se torne isso que nós estamos vendo como um conjunto da sociedade, uma barbárie, uma violência, perda de direitos, né, sem fim. Então nós precisamos fazer esse debate, né, que são debates em todas as esferas aí da vida, né, que é o debate anticapitalista na educação. Eu lendo isso, eu fiquei pensando assim, a ciência, acho que dá para fazer uma analogia, né? A mesma ciência, ela pode produzir algo para melhorar a vida das pessoas, como o desenvolvimento de uma vacina, como foi no caso da Covid, mas ela também pode fazer uma bomba atômica que um botão dizima milhares e até milhões de pessoas, ou até a própria vida. É a ciência. Acho que a questão de quem está controlando a ciência, né? A ciência está a serviço do quê? É um elemento, digamos assim, fundamental, porque ela pode ser voltada para a preservação da humanidade, para melhorar a qualidade de vida, para a gente produzir mais meios para a nossa vida e sobrar mais tempo livre, por exemplo, uma utilização da ciência e da tecnologia pode permitir que a gente trabalhe muito menos, né? E chegar naquele estágio de, assim, que a gente possa viver mais, considerando a vida como muito mais do que o trabalho, né? Então, aí como você falou, a questão do anticapitalismo, a serviço do que e sob controle do que essa tecnologia está, ela é fundamental. Então,
A classe trabalhadora, no seu poder, né, no exercício do poder de uma sociedade sem classes, ela vai utilizar amplamente a tecnologia, amplamente a ciência, só que há um direcionamento bem é, 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 contundente, assim, é para preservação da humanidade, é para preservação da coletividade, é para benefício da coletividade, não é para o lucro, como está orientado, como estão orientadas essas plataformas em vários experimentos científicos, né? Então, achei importante colocar isso, porque a gente pode dizer para o pai, pai do aluno, mãe do aluno, dizer, não, há várias formas de utilizar, agora não pode ser para um tributo à ignorância, né? Como são essas plataformas, uma alta tecnologia voltado para produzir ignorância. Então, acho que é nesse aspecto. Chan, certamente quem chegou até aqui assistindo, mas não abordou esse ou outro tema, certamente, e vão ter razão, porque é um tema que são muitos elementos, né, como essa questão que a gente não conseguiu avançar aqui sobre a questão da soberania nacional, que é um elemento importante, que não envolve só a questão das plataformas educacionais, tem outros elementos, né, esse controle, enfim, mesmo na prática educacional, mas a ideia dessa conversa foi a gente colocar alguns elementos iniciais aqui, nosso objetivo aqui do Emancipe a Mente é aprofundar, buscar trazer mais outros debatedores, né, para ir tratando desses temas. Então, aí fica aí com você aí as considerações finais já aqui agradeço a tua participação, o teu esforço aí. Eu acho que é importante, a gente tem feito várias atividades conjuntas aí pelo movimento pela Frente Socialista Revolucionária, né? Também tentei aqui expressar algumas preocupações que os camaradas da emancipação socialista traz para a gente. Eu não sou da educação, né? Mas traz para a gente como relato aí do cotidiano deles e delas, né? Então, fica com você aí, palavra aí. Então, Dalma, eu quero agradecer, né, o convite, ele é o primeiro de muitos. Na verdade, nós aí, da Frente Socialista, Movimento pela Frente Socialista Revolucionária, temos uma coluna de militantes, né, socialistas revolucionários que reivindicam o marxismo, que trabalham na educação. De repente, esse é o primeiro passo para a gente aprofundar um programa, né, notas e iniciativas de debate das tarefas anticapitalistas na educação. Também para nós é muito importante isso, a gente retoma, né, a necessidade da discussão na escola sobre um aspecto histórico mais estratégico, né, e não só em meio a esses escombros, né, da crise do regime democrático que atinge a escola, mas, né, de tarefas mais estratégicas de superação da própria sociedade capitalista. Ajuda bastante esse debate aqui no Paraná, com certeza isso vai também, né, ajudar a nossa aliança com os trabalhadores da educação em São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que construir um espaço nacional, né, de debate, discussão. Acho que a gente tem que retomar essa discussão entre nós aí que trabalhamos na educação e aqueles que são nossos aliados, né, que são trabalhadores de outros setores, né, mas que vê a educação como algo estratégico na vida da classe trabalhadora. Então, eu que agradeço e vamos continuar o debate, vamos, né, continuar promovendo, né, as denúncias, as lutas e vamos fortalecer o nosso debate mais estratégico também. Obrigado, Dalmo, e colegas que estão nos assistindo. Valeu, e aí pedir a todos e a todas aí para contribuir, divulgar o canal, compartilhar aqui essa conversa, compartilhar aí também o canal Emancipiamente, curtir, dar o joinha, enfim, todas essas parafernália aí, essa parafernália que tem com essas redes sociais, né? A gente, como eu falei lá no início, a gente não acha que é o espaço para fazer revolução, para ganhar consciência, mas é um espaço que a gente procura disputar, fazer com que as ideias socialistas cheguem lá numa parte da classe trabalhadora, da juventude, e possa refletir. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e obrigado, Chan, aí, pela participação e a luta.